Exclusivo. Sport rejeita lenda do futebol brasileiro como treinador. Confira o nome e todos os detalhes depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindos a mais vídeo do canal Respeita Meu Manto. E a crise do esporte continua longe de ter um final. Após a demissão do técnico Pepa, a diretoria do Leão foi no mercado e trouxe outro nome português, que é o do Antônio Oliveira. Mas nem ele mesmo está dando conta do recado e a crise continua sem precedentes. Mas antes de fechar com o Antônio Oliveira, a diretoria do Leão ventilou o nome de outro treinador, uma lenda do futebol brasileiro, mas não fechou com este nome. Quer saber quem é? Fica aqui nesse vídeo. Mas antes de tudo, quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Este é o canal Respeita Meu Manto. Deixa aquele like maroto, compartilhe esse vídeo. Agora sim, minha gente, simbora conferir este nome que foi rejeitado pelo esporte. Meus amigos, a diretoria do esporte é tudo menos visionária. Quando contratou o técnico Pepa no ano passado, ele tinha apenas uma única missão, que era colocar o esporte de volta à primeira divisão, coisa que o Pepa conseguiu. E com isso, o seu trabalho foi mantido para esta temporada. Mas o começo de ano do esporte não foi dos melhores, mas ainda assim, o técnico Pepa conseguiu conduzir a equipe até o título do Campeonato Pernambucano deste ano. E com isso, seu trabalho se estendeu até o Campeonato Brasileiro. Mas o começo de Brasileirão do esporte foi o pior da história do clube. E com isso, o Pepa começou a balançar no cargo, mas ainda assim o presidente Yuri Romão bancava sua permanência. Entretanto, a derrota para o Fluminense acabou colocando um ponto final na era Pepa no esporte, tanto que ele foi demitido ainda no vestiário. Só que antes da demissão do técnico Pepa, o nome do Antônio Oliveira, que é o treinador atual do Leão, já havia sido ventilado nos bastidores do esporte. Só que o presidente Yuri Romão não cogitou a contratação dele naquele período, mas com a demissão do técnico Pepa, o esporte teve que ir ao mercado atrás de um outro treinador. Só que aí vem um dado bastante curioso. E esse dado foi apurado pelo portal Orb Esportes, mais precisamente pelo jornalista Robson Nogueira. Bom, antes do esporte fechar com o técnico Antônio Oliveira, a diretoria do Leão cogitou um outro nome, que por sinal agradava e muito ao presidente Yuri Romão. E esse nome é uma lenda do futebol brasileiro. Quem é esse nome? Ele mesmo, o Meia Alex, que como jogador teve passagens vitoriosas no Palmeiras, no Cruzeiro, no futebol exterior também. E como treinador, ele iniciou a carreira há pouco tempo, mas tem conseguido uns feitos bem interessantes, mais precisamente nas categorias de base do São Paulo. E foi justamente esse trabalho que o Yuri Romão viu com bons olhos e estava bancando o nome dele internamente. Aí o que acontece? Uma parte da diretoria do esporte concordava com o presidente, achava que o Alex era o nome ideal para este momento de crise do Leão. Mas outra parte da diretoria do esporte não pensava exatamente assim, pois a falta de experiência do Alex em clubes profissionais, mais precisamente times da Série A, como treinador, acabou culminando pelo veto ao seu nome. E com isso, acabou se entrando no consenso na diretoria do esporte que, para esse momento ruim do Leão, o nome ideal teria que ser um treinador que conhece bem a Série A. E com isso, o nome da vez foi o do treinador português Antônio Oliveira, que já teve algumas passagens por clubes da Série A, como Cuiabá, Corinthians, Cruzeiro, por exemplo. Mas aí, minha gente, o que acontece? O Antônio Oliveira, logo no seu primeiro jogo, que foi contra o Cruzeiro, foi chamado de burro pela torcida do esporte com 20 minutos de jogo. E até o momento, ele não conseguiu estancar a crise, não venceu nenhum jogo sob o comando do esporte e o Leão segue em queda livre. Ou seja, a diretoria do esporte teve a chance de ser visionária quando teve a chance de contratar o Alex, mas não. Preferiu ir no óbvio, num treinador que conhece a Série A, mas nunca fez um trabalho grande, digno de ser a aposta do momento. E vejam só o que acontece, O esporte continua na zona de rebaixamento e longe, mas muito longe, de ver essa crise ter um final. E é isso, pessoal. Este foi o nome que a diretoria do esporte ventilou, mas preteriu pelo técnico português Antônio Oliveira. E na sua opinião, o Alex teria feito um bom trabalho ou não? Deixe aí nos comentários. Antes de sair desse vídeo, galera, ative as notificações e fique por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Receber desse vídeo outros conteúdos bacanas que eu posto por aqui. Até a próxima, pessoal!